E como é que a gente faz para a gente influenciar essas pessoas de uma maneira positiva? Né? Como é que a gente faz para não colocar essas crenças limitantes? A gente pode, dentre outras coisas, a gente pode escutar, a gente pode usar da empatia, a gente pode usar do diálogo. E quando eu falo em escutar, não é dizer assim, ô Dinha, vem cá que eu quero te escutar. Aí na hora que Dinha diz assim, ô Edilene, não, Dinha, você sabia que eu tenho... E a gente tomava a voz, não. Porque muitas vezes a gente diz que eu quero lhe escutar, mas quando a pessoa começa a falar, que você diz que vai emprestar seus ouvidos, você de repente você toma. Toma a voz, toma tudo. Não, o escutar é parar e ouvir mesmo, é dar atenção, é olho no olho, é se mostrar presente, é querer estar ali. É emprestar seu ouvido. É emprestar seu ouvido. A outra maneira que eu falei seria a empatia. O que é empatia? É colocar-se no lugar do outro. E quando a gente fala desse outro relacionado à educação, é colocar-se no lugar do aluno. A gente precisa ser nós precisamos ser mais empáticos. A gente tem que experienciar isso. A gente precisa dessas coisas. A gente precisa escutar, a gente precisa ter empatia e a gente precisa do diálogo. Vou parar para dialogar com o meu aluno. Graças a Deus, com isso eu não tenho problema. Graças a Deus. Menos uma coisa para mim. Eu consigo dialogar muito bem com eles. E a gente precisa fazer isso com grande frequência. E dialogar é parar para conversar. Não é parar em uma mesa onde tem duas pessoas e conversar sobre a vida de uma terceira. Isso é tomar conta da vida do outro. E a gente tem que estar tomando conta da nossa vida. Ó, minha pulseirinha. Ó o que tem na minha pulseirinha. Vá cuidar da sua vida. Isso não é brutalidade, não. Não é, não. É um conselho bom, porque a gente precisa aprender a cuidar da nossa vida. E quando eu falo de diálogo, quando a gente parar para dialogar com o nosso aluno, quando a gente menos perceber, a gente vai estar influenciando positivamente a vida dele. E quem sabe aí, aquela mudança que a gente vive sonhando do aluno não aparece. Muitas vezes o aluno não suporta a disciplina. E eu sei bem disso. Quem ensina matemática sabe. Os alunos não gostam de matemática. Eles não suportam. Mas quando você começa a ouvi-los, quando você se coloca no lugar deles, quando você começa a dialogar, eles começam até a olhar a disciplina com outro olhar, por um outro ângulo, porque ele aprendeu a ver outras qualidades, outras influências que aquele profissional conseguiu depositar nele. Então, ao invés da gente estar bloqueando, a gente pode estar influenciando de maneira positiva. E quando eu falo em diálogo, há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu li um livro que me marcou muito. A Arte de Saber Viver, de Gilcler Regina. Bota o outro slide aí, por favor, Ni. A Arte de Saber Viver, de Gilcler Regina. E lá tem assim, mentes grandes discutem ideias, mentes medianas discutem eventos e fatos, mentes pequenas discutem pessoas. E eu me apaixonei por essa frase. Está no livro A Arte de Saber Viver. Quem quiser, eu tenho ele físico e empresto, viu? Com 2 V, vai e volta, por favor. Então, mentes grandes têm que discutir ideias, e a gente estava falando de diálogo há pouco. Mente pequena discutem pessoas. E eu falei nesse instante que quando a gente fala em diálogo, não é para a gente estar numa mesa falando da vida do outro. A pessoa que está na mesa, seja ela daqui, da sala de aula ou do bar, falando da vida do outro, é uma mente pequena. Está fofocando, está deixando de cuidar da própria vida para tomar conta da vida do outro. E o tempo passa e você não sabe o que fez. Porque você perdeu o seu tempo, a sua vida, tomando conta do que não lhe pertencia. Graças a Deus, eu tenho feito direitinho essa tarefa. Eu não tenho tomado conta da vida do outro. Pouco me importa. Eu sei que, muitas vezes, o lugar que a gente está nos leva a estar ouvindo muitas coisas, mas você pode não participar da conversa. Você pode não participar da conversa. Então, quando tem as pessoas que estão lá falando do outro, e você, tem pessoas que já estão ali, foi o que mesmo que fulano fez, e já conversa, você já vai dando munição para outra pessoa. E aí fica aquela rodinha,
onde ninguém toma conta da própria vida e vive apenas para tomar conta da vida do outro. Então, que a gente repense, que a gente replaneje tudo isso na nossa vida, sempre dizendo que a gente deixe esse rio fluir, seguindo as Escrituras. Porque tudo que a gente procurar está lá. Todo e qualquer ensinamento está lá. Basta a gente saber procurar.